dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, mais uma aulinha de matemática. Vamos para o capítulo 1, né? A gente estava no capítulo 2, agora nós vamos para o capítulo 1, estudando os números, tá? Página 88, a primeira paginazinha aí, onde começa o conteúdo de matemática. Diz assim, ó, estudando números. Empreendimentos sustentáveis são aqueles que procuram proporcionar o bem-estar de funcionários e clientes e, ao mesmo tempo, usam com responsabilidade bens naturais, diminuindo os impactos ao meio ambiente. O Brasil ocupa o terceiro lugar do ranking mundial de construções sustentáveis, com 393 empreendimentos certificados e mais de 900 empreendimentos em processo de certificação. Então, essa daí é a Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Eu já fui para essa Arena Fonte Nova, assisti o jogo do Ceará e Bahia, né? Suas acomodações contam com cerca de 48 mil assentos cobertos, além de espaço para cadeirantes e assentos especiais na arquibancada. Legal. Bonita, né? Ela passou pela reforma também, igual o Castelão, pra ficar assim, toda bonita. Classifique os números apresentados no texto da imagem em medida, ordem, código ou quantidade. Você sabe dizer quais são os números apresentados? Ó, terceiro, 339, 900. Você sabe dizer se o terceiro aí é medida, ordem, código ou quantidade? E o 393 e o 900 é o quê? Medida, ordem, código ou quantidade? Em sua opinião, qual a importância das construções sustentáveis? Na sua opinião aí. O que você acha? É importante ou não? Na página 90, ele começa aí, ó, os números no cotidiano. Então, vamos ver aí o terceiro, o 393 e o 900, o que é que eles são. Vimos em anos anteriores que os números estão presentes em nosso cotidiano e são utilizados, entre outras coisas, para expressar quantidade, medidas, ordem e códigos. Vamos recordar essa utilidade e identificar algum deles? Observe algumas situações em que os números são utilizados para expressar quantidade. Ontem eu fiz 23 pontos no jogo de basquetebol. Ordem. Você vai a qual andar? Vou ao 14º andar. Medida. 2 quilos aí, né, de tomate. E o código, aí ele tá usando aí o número do CPF, né, que o CPF, o C é cadastro, P pessoas e F física. Né? Esse número aí, CPF, ele é um registro de cidadão, né? Escrito na Receita Federal. Você é contribuinte da Receita Federal, tá? Então, todo brasileiro, né, tem que ter esse CPF, certo? Em que outras situações de seu cotidiano os números expressam quantidade? Não, antes disso aí, né, vamos voltar aí. Então, o terceiro, ele quer dizer ordem, né? O 393 e o 900 é quantidade, ok? Então, tá aí a resposta A, né, da página 89 respondida. Agora, o que é que eu posso dar um exemplo aí de quantidade? O que é que eu posso dar um exemplo? Quantidade de alunos da sala, quantidade de pessoas aí na sua casa, né? Medida. Medida pode ser a temperatura do ambiente, né? Ordem. Classificação. Tirei o primeiro lugar na sala, né? Tirei... isso aí já é uma... Tirei o 5º lugar na corrida, né? É uma ordem. E o código pode ser o número do telefone, né?
o número da sua identidade, né, do seu RG, né, também é um código, certo? Na página 91, ele fala aí no balãozinho, ó, do código de barras, né, que a gente encontra na maioria não, né, eu acho que em todos os produtos que a gente compra. Você já observou que há código de barras nos produtos? Ele é uma marca de identificação que contém diversas informações, como a origem e o fabricante do produto. Nessa marca, as barras finas ou grossas e os espaços entre elas, estreitos ou largos, representam o código numérico impresso que vem logo abaixo deles. Então, se você pegar aí uma caixinha do tubo de pasta, vai ter lá o código de barra. Se você pegar o biscoito, vai ter lá o código de barra. Se você pegar, deixa eu ver o que? A conta de luz, vai ter lá o código de barras, certo? Aí ele dá o exemplozinho aí, ó, de um código de barra, de uma etiqueta de uma roupa, né? Identifica o país em que o produto foi cadastrado, identifica o fabricante, identifica o produto, o dígito verificador que valida a leitura do código. Então, tem que ter isso aí no código de barra, tá? Por isso que tem vários numerozinhos embaixo dele. Não existem dois produtos diferentes com o mesmo código. Utilizando um leitor óptico é possível transferir para o computador as informações a respeito do produto. Esse procedimento é mais prático do que digitar o código manualmente. Às vezes, quando você está no supermercado, né, que ela passa na maquinazinha, código de barra, para ler já o que é o produto, às vezes não dá certo, não funciona. Aí você vê que ela digita lá o código, né? Em sua casa, encontre produtos que possuem código de barras e verifique se eles foram cadastrados no Brasil. Então, você vai pegar aí vários produtos na sua casa: arroz, feijão, creme dental, shampoo, biscoito, né? Tudo que tiver código de barra aí na sua casa, você procura e vai ver se ele é cadastrado no Brasil. Cadastrado no Brasil, ele tem que começar aí, ó, com 789, certo? Então, você vê aí se ele é daqui do Brasil. Em sua opinião, qual é a importância do código de barras? O que é que você acha? Facilita a identificação, né? A apresentação das informações do produto, diminui o tempo no supermercado. Já pensou você fazer aquela compra bem grande e a mulher tá digitando número por número, código por código, o tempo que a gente não ia ficar lá esperando, né? Aí tem a atividade, ó. Então você vai fazer 91 e 92. Pausa aí o vídeo e faz aí essa atividade, volta para corrigir. Escreva uma frase em que apareçam números indicando a quantidade. A caixa de lápis tem 12 lápis. O pacote de biscoito tem 8 biscoitos. Medida, eu tenho 1,65 m. Eu tenho de altura. Eu tô dando os exemplos, tá? Mas você coloca os seus, esses são os meus, tá? Não vai copiar o meu não, hein? C, eu fiquei no primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Eu vou para o 5º andar. Não, essa já é repetida, né? Essa já tem na página anterior, não vale. D, código, o CEP da minha rua é um código, né? O número do meu RG é um código. Então, o telefone do meu celular é um código. Vamos lá. Na 92. Em cada frase a seguir, escreva se o número está sendo utilizado para expressar quantidade, medida, ordem ou código. Você vai dizer qual dos 4 é. Paula é a 10ª aluna da fila. Ordem. Guilherme comprou 8 metros de corda, medida. Na sala há 38 alunos, quantidade. O DDD do município de Curitiba é 41, código. Né? O DDD é descagem direta à distância. Ele é usado
para você fazer uma chamada de uma cidade para outra, você tem que colocar esse código, né? Por exemplo, no Ceará é 85, ou é 88, né? Aqui em Fortaleza é 85, né? Agora, se você for para Sobral, se eu não me engano, em Sobral é 88. Então, tem os códigos, né? Tem os DDDs, que são esses códigos de cidade, certo? Agora, identifique os números na cena e escreva onde eles foram utilizados para expressar quantidade. Quantidade tem aí, ó, na lotação máxima 1000 pessoas, na placa, né, de lotação máxima. Medida, tem o termômetro, né, 25 graus Celsius, então termômetro. Ordem, o outdoor do festival, ó, primeiro festival do hambúrguer, então o primeiro aí é ordem. E o código é a placa do carro, certo? É um código, é o que identifica o meu carro, certo? Ok? Certinho do lado, tá? Na página 93, ele fala sobre o sistema de numeração decimal. Isso aí também nós já vimos, né? Que os números são agrupados de 10 em 10. Nós temos as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de milhares. Isso aí a gente também já viu, já aprendeu, né? No material dourado, né? Um cubinho equivale a uma unidade. A barra, né? Que são 10 cubinhos, é uma dezena. E a placa, que são 10 dezenas, é uma centena. Isso aí a gente já aprendeu, né? Já vem vindo desde lá do infantil, eu acho, né? Lá em cima ele faz uma pergunta, ó. O número 35 é formado pelos algarismos 3 e 5. Que outro número de dois algarismos é formado pelo algarismo 3 e 5? Eu posso fazer com o 3 e o 5, eu posso fazer o 35 e posso fazer o 53, muito bem. Volta, ó, agora desce, vamos para a segunda. 5 dezenas equivale a quantas unidades? Eu tenho a unidade, é o cubinho, certo? Aqui é a unidade. A barrinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal dividida, né? Mas dá certo, são 10. Então, aqui é uma unidade. Então, se eu tenho 5, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 10 unidades. Então, eu tenho uma dezena. Certo? E a minha placa, né, que são 10. Se são 10 de 10, eu tenho 100, né? Então, se eu tenho 100, eu tenho uma centena. Aqui, eu tenho 10. Se eu tenho 10, eu tenho uma dezena. E ainda tem o que a gente chama de cubão, né? Que é aquele maiorzão. Ixi, vai dar aqui não. É muito grande, né? O cubão são 10 de 100. Se são 10 de 100, são 1000. Então, são 1000. Eu tenho uma unidade de milhar. Certo? O cubinho é uma unidade. A barra são 10 unidades, que é uma dezena. A placa são 100 unidades, é uma centena. E o cubão são 1000 unidades, que é uma unidade de milhar. Certo? Então, se eu tenho 5 dessas daqui, eu tenho quantas? Se eu tenho 5 de 10, eu tenho 50. Muito bem. Se eu tenho 3 centenas, 3 centenas são 3 de 100. Eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 30. 30 dezenas, 30 de 10, eu vou ter 300. E 7 centenas equivalem a 700 unidades. Então, A 50, B 30, C 700.
Página 94, ele faz aí, ó, mostrando com o material dourado a formação de um número, né? Uma centena, 5 dezenas e 2 unidades, dá 152. 8 centenas, 2 dezenas e 7 unidades, dá 827. E ele representa aí também esse número no ábaco. Também já aprendemos, né? Então, isso aí é só uma revisão, só a molezinha. Na 95, você vai fazer da 95 a 100, certo? É a nossa atividade, 95 a 100. Só um mamãozinho com açúcar, só a molezinha, né? Então, você pausa aí o vídeo e responde da 95 a 100, tá? E volta pra corrigir, ok? Então, vamos lá corrigir. Na primeira questão, eu tenho quantas placas? Só você contar, né? Tenho 6, então são 6 centenas. As barras, eu tenho 9 barras, então eu tenho 9 dezenas, que são 90. E as unidades, eu tenho 3 cubinhos, né? Que são 3 unidades. Então, que número eu formei? 693, tá? Então, na linhazinha, você bota lá embaixo, 693, e escreve o nome, 693. No item B, são 4 centenas, são 400. 0 dezenas, eu não tenho nenhuma dezena, e tenho 5 unidades. Qual foi o meu número? 405. Então, você coloca aí 405. Deixa eu fazer aqui, porque você pode não estar entendendo. Então, vamos lá. Ele tem um tracinho centena, um tracinho dezena e um tracinho unidade, né? Assim? Aí embaixo ele tem outras linhazinhas. Aí aqui ele tem outra linha e tem para você escrever o nome do número, não é assim? Certo? Aí no item A você vai colocar aqui, ó, 600, né? Ah, não, aqui são 6. Aqui é que são 600. Nas dezenas, são 9 dezenas, que é 90. E na unidade, são 3 unidades e o 3, chique 3 feio. E o 3 aqui. Qual foi o número que formou? Aí bota aqui, ó, 693. E no parênteses você bota 600, né? 690 e 3, certo? Entre parênteses. Deu para entender? Esse é o item A. No item B, vou apagar aqui para fazer o item B. Então, vamos lá. No item B, são 4 centenas, que é 400. 0 dezenas, então aqui é o 0. E as unidades são 5 unidades. E aqui também é o 5. Qual foi o número que formou? 405. Aí você escreve aqui, ó. 405. Certo? Viu como é fácil? Na 96, não esqueça os certos. Na 96, ele queria que você olhasse aí o ábaco e escrevesse qual número está representado no ábaco. Então, eu tenho 3 centenas, então eu tenho 300, né? 0 dezenas e 8 unidades. Então, o número formado, 308. Eu tenho centena mais dezenas mais
unidades. Então, eu tenho 308. Certo? Aí você vai escrever aí, ó. 308. Certo? No outro tem 9 centenas, que é 900, mais 20, mais 3. Então, eu tenho 923. Aí você vai escrever embaixo. 923. Certo? Aí na caixinha do lado, você só vai escrever isso aqui, ó. Esse outro aqui eu coloquei pra você entender. Aqui você vai escrever só essa caixinha e o que ele pede pra escrever como se lê. Certo? Terceira. Escreva na ficha o maior número de 3 algarismos diferentes. Então, se eu quero o maior número de 3 algarismos, então eu tenho 987. São os 3 maiores números. Né? Que eu tenho do 0 ao 9. Então, do 0 ao 9, eu posso formar esse maior número. Quantas ordens tem o número nessa ficha? Unidade, dezena, centena. Então, eu tenho quantas ordens? 3. Nesse número, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? Quem é? As dezenas. O 8 são as dezenas. E as centenas, o 9 são as centenas. Né? Agora, 4. Observe como podemos decompor o número 587. Decompor, a gente já fez isso aí também, né? É dizer quanto vale cada número. Agora, de maneira semelhante, decompõe os números abaixo. Então, vamos lá, ó. 200 mais 50 mais 9. Que é o A. B, 6. No B, 378, é? É. 785 e 5. E o item D é 900 mais 90, tá aqui. 900 mais 90 mais 8. Tá aí, certo? Na 97, questão 5. O número 754 foi representado no quadro de ordens ao lado. Unidade, dezena, centena, 4 é unidade, 5 dezena, 7 centena. De maneira semelhante, represente os números 956 e 504 no quadro de ordens a seguir. 6 unidade, 5 dezena, 9 centena. 504, 4 unidades, 0 dezenas, 5 centenas. Certo? Componha o número formado. Agora ele quer que você me diga qual é o número. Então vamos lá. No item A, ele tem 4 centenas. Se ele tem 4 centenas, ele tem 400. Mais 2 dezenas, mais 1 centena. Certo? Vai ter o quê? 421. No item B, no item C e no item D. Certo? No item B, 5 dezenas mais 8 unidades. Então, ele tem 58. No item C, 7 centenas
e 3 unidades. Então, é 0 dezenas e 3 unidades, 703. Você vai escrever isso aí na resposta, tá? E no item D, 9 centenas. Então, 9 centenas eu tenho 900. Ok? Na questão 7, você vai observar aí a sequência, né? E você vai comparar. Depois você, ó, embaixo ele pede, ó, compare os números escrevendo o símbolo menor do que ou maior do que. Mão esquerda é menor do que, mão direita é maior do que, tá? Então, vamos lá. A sequência ficou, ó, menor, menor, maior, menor, E e F. Maior e maior. Tá aí a sequência, certo? Agora vamos lá para a página 98. Como foi que ficou? Página 98, eu vou buscar mais giz, gente, que o giz fica muito pequenininho. Página 98, né? Aí o dinheiro, olha aí, ó. Quanto é a quantia de Marcelo? Marcelo tem 212. Muito fácil, né? Só escrever aí, ó. Dinheiro tem que ter o R de cifrão. 212. E a Camila tem 233. Então, você vai escrever o número no quadrinho verde. E depois você vai botar onde tem lê-se 212 reais, tá? Porque tá falando em dinheiro. Então, 212 reais e 233 reais. A pergunta: qual das três pessoas possui a maior quantia? Joaquim, Marcelo ou Camila? Camila, né? E a menor quantidade? Joaquim. Joaquim tem mais moedas e mais cédulas, mas tem a menor quantidade. Ok? E escreva na ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Está crescendo, né? Então, Joaquim com 157 reais. Marcelo com 212 reais. E Camila com 233 reais. Ok? Na 99, observe os algarismos das fichas 2, 5 e 7. Utilizando os algarismos das fichas, escreva 6 números de 3 algarismos diferentes. Então, vamos lá ver qual foi o número que formou. Eu vou anotar aqui os números que formaram, tá? 257, 275, 527, 572, 725 e 752. Os números que eu consigo formar com o 2, o 5 e o 7. Tá aí, ó. Entre os números que você escreveu, qual é o maior? 752. Esse aqui, ó. É o maior. E ele pergunta o menor. O menor é esse, ó. Menor. Certo? Depois ele pede que você coloque em ordem decrescente. Decrescente está do maior para o menor. É só você escrever o contrário daqui, ó. Tá? 752, 725, 572, 527, 275 e 257. Só escrever essa mesma ordem de trás para frente. Ok?
Questão 10. Descubra a regra e complete a sequência. Então, aí, ó, no item A, os quadrinhos de cima, 250, 260. E lá embaixo, 280, né? Foi de 10 em 10, tá? 230, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 e 290. E foram de 10 em 10, ok? No item B, foi uma unidade a menos. Então, 709, 708, 707. Aí você vai botar 706, 705, 704, 703, 702 e 701, tá? Item A de 10 em 10 e no item B de 1 em 1, certo? E a página 100 era para você observar o gráfico de barras, né? E responder. Quantas bicicletas foram vendidas em fevereiro? 232. Represente no ábaco ao lado. Então, são 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Você vai fazer as bolinhas, tá? B. Em quais meses foram vendidas mais de 200 bicicletas? Mais de 200. Janeiro, fevereiro e junho. Tá? Mais de 200. Em qual mês a quantidade de bicicletas vendidas foi maior? Maior foi em fevereiro, né? 232. E menor foi em maio, só com 130. Escreva em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então, 232, 225, 210, 190. Deixa eu botar ela aqui, ó. 232, 225, 210, 190, 185 e 130, tá? Ordem decrescente, do maior para o menor, certo? Então, concluímos aí nossa aulinha de hoje. Beijinhos e até a próxima aula. Vamos para a escola, né, gente?